Atos 5, a partir do verso 17, nós vamos fazer uma leitura de uma boa porção de versículos. Depois, com a graça do Senhor, nós vamos falar sobre esse assunto. Então, Atos 5, verso 17 a seguir. Então vamos lá, irmãos, com muita atenção, ver o que diz a palavra do Senhor. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Os irmãos se lembram aqui, só abrindo parênteses, que aqui é uma sequência do relato de que muitas pessoas estavam sendo curadas e libertas por meio da ação missionária dos apóstolos e da igreja. Então, o contexto aqui é que o sumo sacerdote, os seus companheiros e membros do partido dos saduceus estavam tomados de inveja. Por quê? Porque Deus estava abençoando o povo. Voltando então ao verso 19. Verso 18, aliás. Mas por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote, os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com essa sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer esses homens. Há algum tempo, apareceu Teudas,
reivindicando ser alguém. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, depois ordenaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Queridos irmãos, eu quero que de uma forma muito resumida contar o que aconteceu aqui nessa história. Veja, desde Pentecostes, muita coisa extraordinária acontecendo entre o povo. Os religiosos, com inveja, mandaram prender. Simplesmente, vai lá e prende. Mas Deus mandou que um anjo fosse lá e soltasse. Quando as autoridades judaicas chegam lá para pegá-los, para poder interrogar e dar aquele show de jurídico, entre aspas, não encontra ninguém, porque Deus os tirou de lá. Enquanto eles estão lá pensando em que aconteceu, a guarda, e todos eles são informados que os discípulos estão lá no templo pregando. Então eles vão lá, agora de uma forma cordial, vêm com os discípulos e apresentam ali as autoridades. Eles mantêm a posição na pregação da palavra, as autoridades continuam incomodadas, querem matá-los e são aconselhados a não fazer isso. Mas os discípulos então tomam ali uma boa surra e são liberados, com a condição de não pregarem mais a palavra. Uma forma assim bem sintetizada, os versos contam essa experiência vivida pelos apóstolos. Meus irmãos, hoje eu gostaria de conversar com os irmãos, baseado nesse texto, a partir de um tema, bem que a gente gostaria que fosse mais fácil. Não é verdade? A gente não queria que a vida fosse mais fácil? Que tudo fosse mais fácil? E essa semana, conversando com alguém, eu refleti sobre uma coisa que eu vou falar com os irmãos aqui. Mas veja, nós podemos nessa vida, irmãos, ter meios que facilitam algumas demandas da vida. Hoje, por causa de alguns recursos, a gente consegue ter com maior facilidade algumas coisas. Mas, no geral, nada faz com que a vida seja mais fácil. E o que eu mencionei, que eu comentei com uma pessoa essa semana? Eu falei sobre aquele recurso do computador Ctrl+Z. Gente, aquilo é interessante demais, né? Enquanto você então vai mexer com alguma coisa complexa, como arte, vai mexer, por exemplo, num CorelDRAW, aí você faz aquele monte de coisa, e de repente, quando você termina, fala assim, não ficou bom. Aí você faz assim, Ctrl+Z, Z, que vai apagando.
apagando. E chega a saber onde? Onde você queria que tivesse. Simples assim. Só no Ctrl Z. E é fácil você desfazer aquilo que você gastou um tempão fazendo. Só que tem um detalhe. Quando você muda, por exemplo, os móveis de lugar da sua casa, acho que vai ficar bom. Aí você muda. Aí você pensa assim, não, se pudesse ter o Ctrl Z, né? O guarda-roupa volta para lá, a cama volta para cá, o armário para lá, e etc e tal. Não ia ser bom? Eu estou falando porque de coração, irmão. Em alguns momentos eu já senti isso. Fazer alguma coisa lá em casa e pensar assim, se tivesse um Ctrl Z, como eu queria que tivesse, só para voltar do jeito que estava, porque tudo que eu fiz até agora não ficou bom. Só que tem outro lado. Hoje você tem, por exemplo, o recurso da inteligência artificial, que você cria vídeos e imagens sensacionais. Sabe o que você precisa para isso? Só saber pedir. É o prompt, né? Você sabe pedir, você vai ter o resultado que vai te surpreender. Então, aquilo que demorava horas e até dias de trabalho, esforço criativo, você vai receber em segundos. É só pedir e esperar. Mas, irmãos, apesar desses recursos que ajudam a gente a desfazer alguma coisa que não ficou bom, e ajuda a gente a criar uma coisa que a gente talvez nem tivesse criatividade para criar, nada disso vai tornar a existência humana mais fácil. Sabe por quê? Jó disse o seguinte: o homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Jó falou isso lá atrás, bem lá atrás, bem lá no começo de tudo. E Jesus, no seu ministério, ele vai fazer uma outra afirmação, que é a seguinte: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então você percebe que no início nós temos uma palavra de um homem piedoso, de uma visão da vida, que o homem nascido de mulher de poucos dias e cheio de inquietação. Jesus vem na plenitude dos tempos, traz uma mensagem de vida e esperança, mas afirma: olha, eu tenho que avisar para vocês que no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, veja, o que acontece então é que, apesar de tudo que a gente possa desenvolver e aprimorar e elaborar pelo saber humano para ter benefício, nada disso vai mudar a realidade de que a trajetória da vida é uma trajetória que corresponde ao Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É uma forma poética de usar a ideia da noite como um tempo difícil, o dia como um tempo de bonança. Mas o que nós sabemos, irmãos, é que, nesse sentido, o que nós sabemos da vida é que a noite passou, o dia veio, mas outra noite pode chegar. E às vezes algumas pessoas pensam que essa coisa do choro que durou a noite e o dia amanheceu vai ficar dia o resto da vida. Jesus avisou: no mundo vai ter aflição, ou seja, não vai ser uma vida só de dias ensolarados, teremos noites. E vai ser assim, até que se cumpra a consumação de todas as coisas. Porque ainda nesse sentido de dificuldades e aflições da vida,
A única promessa concreta que nós temos, que isso vai se findar, é na consumação de todas as coisas na volta de Jesus. E o João vai escrever em em Apocalipse, que lá, no final de todas as coisas, Jesus é aquele que o rosto dele é como o sol quando brilha na sua força. Vai chegar um tempo que vai ser sim, um tempo sem noite, nesse sentido de angústia e aflição. Mas até que chegue lá, irmãos, a nossa caminhada, ela nunca vai ser somente fácil. A gente também vai passar por momentos difíceis. E o que essa introdução tem a ver com o texto lido? É porque a partir dessa noção real de que a vida não é fácil, é que eu quero falar com os irmãos a respeito da vida cristã, que também não é fácil. A caminhada cristã também não é fácil, como alguns gostam de dizer. A caminhada cristã é uma caminhada de esperança, de abundante graça, é uma vida vitoriosa de fato, mas não é fácil como a gente gostaria que fosse. Tem lutas, tem tribulações, tem dificuldades. Então, esse pensamento, estou com Deus e tudo vai fluir levemente, não condiz com as Escrituras em nenhum aspecto da vida. Todavia, a promessa é fiel. Somos vencedores em Cristo, apesar das aflições da vida. Então veja, relembrando os irmãos, o contexto aqui é que os apóstolos eles estavam prosseguindo na missão. A igreja crescia. Eles estavam presenciando salvação. Libertação e salvação era um assunto predominante em Jerusalém e toda a região. Esse assunto estava incomodando as autoridades, aqueles que tinham a dominância da religião, os judeus. Os principais judeus, as autoridades judaicas, não estavam mais suportando aquela notícia de gente vindo de lá para cá e daqui para lá, querendo saber desse tal Jesus. E quando essas pessoas encontravam os apóstolos de Jesus, essas pessoas viviam experiências semelhantes às experiências que se experimentava quando Jesus estava entre eles. Então veja, nós matamos Jesus. Nós crucificamos Jesus. Mas o que Jesus fez e ensinou continua acontecendo por meio dos seus apóstolos. Jesus não está aqui, mas a voz dele ecoa. Jesus não está mais aqui para dizer, mas existe um corpo que fala por ele. Jesus não está mais aqui pisando na nossa terra, mas existe uma multidão que caminha falando sobre ele. Então, o que eles fazem? Eles são tomados de inveja. Você observou isso? Se não observou, considere. Ficaram cheios de inveja. Você nota que aqui a questão não é mais a verdade, o que se ensina. A questão aqui é a inveja. A questão aqui é a posição deles. É que o povo não mais dava a atenção que dava a eles. É que o povo não contava mais com as intercessões e com os sacrifícios deles. A questão é que agora o povo sabia que existia uma representação de um Deus vivo entre o povo. E todos queriam saber dos apóstolos. Queriam aprender dos apóstolos. Então, foram tomados de inveja. Queridos, como eu falei então para os irmãos, os apóstolos foram presos, foram milagrosamente libertos, depois foram novamente capturados e foram levados para ser interrogados. E eles responderam com autoridade e fé,
dizendo que eles precisavam obedecer a Deus e não aos homens. Eles não cederam à pressão. Eles correram o risco de morte porque eles queriam matar os apóstolos. Isso não era uma ameaça, sabe, de boca, como aquela história do cão que late e não morde. Era realmente uma vontade de pessoas que tinham a condição e tinha a capacidade de fazer isso, porque promoveram a morte de Cristo pouco tempo antes disso. Não era uma ameaça, sabe, de quem apenas está jogando conversa fora. Era uma vontade de matar de quem matava de verdade. Mas aí surge lá o Conselho de Gamaliel, não é o ponto da nossa atenção nessa noite, e eles então recuam, ouvem o Conselho de Gamaliel, mas não deixam de dar naqueles apóstolos uma bela surra. E a igreja, constrangida a se calar, segue ousadamente pregando, como se nada tivesse acontecido a eles. Meus irmãos, não foi fácil. Eu queria que você pensasse comigo em uma coisa. Às vezes a gente lê a Bíblia pensando que foi fácil passar pelo que os homens de Deus passaram. Às vezes a gente lê, sabe, mas a gente não tem a sensibilidade de perceber o quão difícil foi para aquelas pessoas passar pelo que elas passaram. Do que eu estou falando? Eles estavam aqui falando ousadamente diante daquelas autoridades, importa mais obedecer a Deus do que aos homens? Veja, isso não foi sem que houvesse neles algum receio, sem que eles estivessem sentindo alguma pressão. A vida emocional dos apóstolos não era diferente e muito menos não era superior à de Cristo. Irmãos, veja, Jesus sentiu dores e Jesus sangrou. Então isso deve levar a gente a pensar de que não foi fácil para os apóstolos e para a igreja primitiva passar pelas dificuldades que eles passaram. Não foi fácil. E o que isso tem a ver com a gente? A gente não deve pensar que vai ser fácil para nós também. A gente não deve achar que vai ser fácil para nós também. Só que a gente também tem que pensar numa coisa. A mesma capacidade, a mesma sustentação que aqueles apóstolos receberam, nós recebemos. Aqueles homens de Deus, eles eram cheios do Espírito, e eles receberam do mesmo Espírito que você recebeu. Então veja, nós não seremos poupados, porque eles também não foram, mas nós também seremos sustentados, porque eles foram. Porque o Deus que estava com eles é o mesmo Deus que está conosco. A mesma graça que repousava sobre eles é a graça que repousa sobre nós. Então o que eu quero trazer para nós nesse momento é 4 coisas que nós devemos entender a partir desse texto, que são realidades na nossa vida pela graça de Deus, pelo fato de Deus estar conosco. O primeiro é que obstáculos, irmãos, serão superados. Obstáculos serão superados. Considere o verso que nos mostra aqui, irmãos, que à noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Eles foram
presos por motivo de inveja. Foram presos injustamente. Só que Deus interveio de forma sobrenatural. E eu queria chamar a sua atenção que o versículo que nós trabalhamos semana passada falou de espíritos imundos sendo retirados de pessoas que eram oprimidas. E agora nós estamos vendo anjos retirando homens de Deus de prisão. Você percebe que existe uma realidade espiritual que muitas das vezes a gente ignora? Existe ação maligna e existe ação dos anjos de Deus em favor do seu povo. Meu irmão, observe, Deus interveio de forma sobrenatural para tirar os apóstolos daquela prisão. Haviam soldados na porta, haviam trancas na porta, e eles foram retirados dali de forma sobrenatural. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Será que nós achamos que Deus está inerte no nosso tempo? Será que de uma forma a gente acha que Deus não opera mais em nosso favor? Será que a gente ignora o fato de que existem espíritos malignos fazendo de tudo para nos destruir? E o apóstolo Paulo chegou a dizer que não ignorava os desígnios do maligno. Será que nós ignoramos que isso acontece, mas também ignoramos que os anjos do Senhor são ministradores em favor do povo de Deus? E que se você é povo de Deus, eu creio que os anjos de Deus também trabalham em favor da sua vida. E são enviados por Deus. Meus irmãos, nós somos guardados por Deus. Somos guardados por Deus. Às vezes vivemos a vida cristã como se estivéssemos desamparados, irmãos. Às vezes seguimos a caminhada de fé como se estivéssemos sozinhos. Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E as orientações bíblicas nas cartas de Paulo, especificamente, vão dizer que os anjos são ministradores. Os anjos trabalham em favor do povo de Deus, e nós estamos vendo aqui, Deus não estava inerte, e Deus não está inerte. Ele começou uma obra na vida do seu povo, na vida da igreja, e Ele vai continuar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Deus não está de braços cruzados, Deus não dorme nem cochila, Deus está com você. Deus agiu, os guardas não viram, as autoridades que estavam em casa, loucas esperando o dia seguinte, para poder prejudicar os apóstolos, chega lá, arma tudo, chama todo mundo, prepara aquela mesa, agora nós vamos pegar os apóstolos, tira da prisão e traz, quando chega lá não tem ninguém. Por quê? Porque Deus agiu de forma sobrenatural. É importante a gente saber, irmãos, Deus não está limitado às estruturas humanas. Ele rompe as trancas da lógica. Mas observa uma coisa. Quando Deus mandou o anjo lá soltar os apóstolos, eles foram soltos com um propósito. Eles não foram soltos e chegou para eles a palavra do tipo seguinte: que pena de vocês, puxa vida, vocês são tão especiais, foram presos aqui por causa de mim, que pena de vocês. Eu vou soltar vocês aqui, vai viver a vida normal de vocês, vai cuidar das coisas de vocês, esquece essa coisa de reino de Deus. Não. O anjo foi lá, disse assim: olha, eu vou soltar vocês, é o seguinte, vocês vão para o templo e vão continuar pregando. Meu irmão, enquanto nós estivermos
fazendo aquilo que Jesus ensinou, buscando o reino de Deus e a sua justiça, obstáculos serão superados. Serão superados. Eles foram enviados para pregar no quintal de quem tinha mandado prendê-los. Que coisa, né? Hoje nem mandou para outro lugar. Não, vai para outro lugar, fica longe deles um pouco, dá um tempo, não. Vai lá no templo e continua pregando a mensagem. E aí eu tenho uma pergunta para nós. Irmãos, qual é o obstáculo hoje? Qual é o obstáculo hoje para o nosso comprometimento com o Evangelho e com a missão? Qual é o obstáculo? O que está nos impedindo de pregar, continuar pregando, de testemunhar, de continuar testemunhando? O que está nos impedindo de viver e viver Cristo? O que está nos impedindo? Uma segunda coisa que acontece porque Deus está conosco. Nós temos autoridade em nome de Jesus. Meu irmão, a igreja, entenda, quando falar igreja, entenda você, porque juntos, não você individualmente, juntos somos igreja, corpo de Cristo. A igreja tem autoridade dada por Deus. Nós não podemos nos preocupar com a nossa performance. Nós precisamos fazer o que Deus mandou a gente fazer. Nós não devemos estar preocupados, irmãos, como se a missão fosse nossa. A missão é de Deus. Ele só disse: viva e faça. Mas como que eu vou conseguir fazer isso? A graça vem dele. Quem vai te sustentar é ele. Quem vai te manter de pé é ele. Quem vai fazer com que o resultado aconteça também é ele. Mas a boca que ele usa é a sua. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Veja, os apóstolos, eles não tinham o dever de convencer as pessoas. Eles tinham o dever de pregar a mensagem. É por isso, irmãos, que nós devemos reagir, viver Cristo e anunciar Cristo. Uma terceira coisa que acontece porque Deus está conosco, e essa aqui é muito especial. Não que as outras não sejam, mas é porque normalmente nessa aqui a coisa mexe muito mais com a gente. Quando nós estamos com Deus e Deus está conosco, os açoites da vida recebem um novo sentido. Querido, sabe uma coisa que eu pensei quando eu estava estudando aqui, preparando para a gente poder conversar sobre esse tema? É que a gente se ilude muito com uma coisa. Em muitos momentos a gente é igual Asaf, o salmista. Em muitos momentos a gente pensa que só tem açoite para quem é de Cristo. Tem pensa assim: nossa, essa vida de cristão é muito difícil. Quando eu não era cristão era tudo mais fácil. Isso é ilusão. Não é verdade. O açoite é da vida, irmão. Aprenda uma coisa: viver dói. A gente já nasce com dor de alguém. As dores de parto. A gente cresce com dor de ver coisa que a gente não queria ver, experimentar coisa que a gente não queria experimentar, passar por situação que a gente não queria passar.
Viver dói. Quando a gente nasce, a gente sente fome, a gente sente sede, a gente sente solidão, sente medo, a gente sente angústia, a gente sente pavor, a gente tem vontade de correr, a gente também tem alegria, a gente também tem prazeres. Então observe, mas pensar que a vida de quem não está com Cristo é suave é um grande engano. É um grande engano. Se lembra do ladrão na cruz? Jesus estava lá e tinha dois entre eles. Um começou a zombar de Jesus, o outro prontamente disse assim: para com isso. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele estava entendendo que os açoites que eles estavam levando naquele momento era em função de uma colheita da vida deles. Porque a vida tem os seus açoites. Sabe como que Jesus fala das pessoas que não estão com Ele? Jesus se referiu à humanidade sem salvação, sem Ele, como uma humanidade que é gente cansada e oprimida. Lembra? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus se referiu às pessoas sem Ele como mortos. Então por que às vezes alguns cristãos entram nessa ideia de que a vida para quem não é de Cristo é mais fácil? Pelo contrário, irmão, é uma vida com açoite e sem esperança. Então, só um parênteses. Os açoites da vida, porém, para o cristão, eles recebem um novo sentido. Porque, veja, os apóstolos não foram poupados dos açoites. É porque, às vezes, o que acontece é que muitas pessoas pensam que o sofrimento nessa vida é um sinal de ausência de Deus. Mas não é. O sofrimento nessa vida é porque a vida é uma vida que acontece num cenário de um mundo caído. Então o sofrimento é isso. Não é ausência de Deus, mas é consequência do pecado. E isso é importante destacar aqui, porque a gente vai entender o comportamento dos apóstolos nesse momento de dor. Veja, eles estavam no momento em que foram açoitados, eles estavam sendo identificados com Cristo no seu sofrimento. Jesus havia falado para os seus seguidores uma coisa: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Sabe, até aquele momento, eles estavam experimentando o que Jesus tinha falado. Eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Eles estavam vendo, olha, é verdade. Ele nos deu poder. E o poder está sendo manifesto. E pessoas estão sendo transformadas. Vidas estão sendo salvas. Porque eles nos dão poder. Mas agora eles estão vendo o cumprimento de uma outra coisa que Cristo falou. Porque veja, isso é cumprimento. Jesus disse: se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Eles estavam vendo aqui o cumprimento disso. E eles estavam então se sentindo identificados com Cristo. É por isso que a gente consegue entender que eles, depois de terem passado por essa situação de apanhar de fato e de apanhar bastante, eles se sentem
alegres, eles se sentem felizes, eles se sentem, estou procurando aqui a palavra exata que eles utilizaram, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa de Cristo. Eles se sentiram identificados com Cristo. Uma coisa que é importante para destacar sobre o açoite, que esse açoite que eles estão tomando aqui não é um açoite romano como que Jesus tomou. Aquele com a ponta cheio de pedaços de ossos e materiais cortantes. O açoite disciplinar judeu aqui, ele era com vara ou com chicote de couro. Mas você sabe como que esse açoite aqui que eles tomaram? Eles tinham por costume dar 39 açoites. 39. Porque como pela norma não podia passar de 40, eles faziam 39 para deixar um de margem de segurança, para não quebrar a lei. E Paulo, aos Coríntios, chegou a dizer o seguinte, olha, recebi dos judeus 5 vezes 40 açoites menos 1, ou seja, 39. Os discípulos aqui, irmãos, eles tomaram 39 açoites, corpo afora. Você acha que isso doeu? Hein? Lembra daquela canelada em pé de cama, em gaveta de cama, em quina de mesa? Dói, não dói? Dói. Penso que são 39 açoites. 39 açoites. Irmãos, não pense que os judeus batiam com dó. Era disciplina, eles batiam com vontade, ainda mais nos apóstolos. Então você para e pensa por um momento que esses homens de Deus tomaram essa coça, receberam uma orientação, não fale mais no nome desse Jesus. Quando eles saem dali, eles saem com alegria. Meu irmão, eu gostaria que você refletisse comigo nesse momento, porque isso é muito importante. O que acontece comigo e com você quando fura o pneu do carro? Quando acaba o gás? O que acontece comigo ou com você quando você vai buscar na gaveta uma roupa que você queria usar e você percebe que ela não está limpa? Já viu como é que você fica furioso? Você foi na farmácia, a farmácia está fechada. A gente toma de raiva. A gente quase explode. Entrou na rua, a prefeitura fez um buraco. Vontade de matar o prefeito. Não é verdade? É assim que a gente faz? Né? A gente fica assim, irmão. Aí você pensa, o que faz homens tomarem 39 açoites, ter passado uma noite na prisão injustamente, ter sido ameaçado de morte? O que leva pessoas como essa a saírem dali com alegria? É difícil não lembrar do cântico, né? A alegria está no coração de quem já conhece. Não conhecer de ouvir falar, mas de quem está cheio da graça de Deus. Eu não quero que você pense aqui que eu esteja insinuando que a gente não vai se abalar quando as coisas acontecem. Porque nós somos humanos. O que eu quero dizer abertamente aqui
É que quando Deus está conosco e nós estamos, irmãos, preservando, sabe, nos dedicando a uma vida devocional, a uma busca ao Senhor, e por causa da graça de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos sentir alegria, irmão, pelo fato de estarmos seguindo a Cristo, servindo a Cristo, vivendo as aflições dessa vida, mas na esperança de que Ele está conosco. Bem que a gente queria que fosse mais fácil, mas não é. A gente precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A quarta e última coisa é que a presença de Deus não lhes permitiu parar. Não só ficaram alegres por ter sido considerados, de serem humilhados por causa do nome de Cristo, mas eles todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de proclamar a Jesus. Meu irmão, sinceramente, depois de 39 açoites, não dá vontade de parar de pregar? Ah, deixa cicatrizar primeiro. O negócio aqui doeu para valer. Vamos pegar no templo? No templo? Que isso, rapaz? Foi lá que pegaram a gente. Foi lá que pegaram a gente. Vamos para lá de novo? Irmãos, eles continuaram. Sabe por quê? Preste atenção nisso. É porque na memória deles não tinha só açoite. Às vezes a gente recua tanto, irmãos, no amor a Deus, na pregação do Evangelho, na nossa devocional, nas nossas orações. É porque a gente só pensa em açoite. Você já parou para pensar nisso? A nossa memória parece que ela está assim, cheia de açoites. Ah, porque um dia, há 2 anos atrás eu tomei um açoite, e foi um irmão que me deu açoite. E não era judeu não, era cristão. Ah, e aí 2 semanas atrás eu tomei outro açoite. O que foi? Foi tal coisa. E vai contar todos os açoites que tomou na vida. Muitas das vezes, nós cristãos, nós estamos com a nossa memória, sabe? Com aquela seção do nosso HD interno de açoites sendo visitado constantemente. Mas eu penso que esses apóstolos, eles não tinham em maior evidência na consciência deles os açoites. Eles tinham em maior evidência na consciência deles a graça. Eles se lembravam do tempo com Cristo. Eles se lembravam do tempo de restauração. Eles se lembravam do que Deus estava fazendo através da vida deles. E eles se lembravam das promessas de Deus na vida deles. Então, meu irmão, olha, se você for viver se lembrando de açoite, você vai parar, ou vai continuar parado, porque de repente por causa dos açoites você já parou. Mas se você voltar a contemplar a graça, o amor, a misericórdia, a compaixão, as promessas de um Deus fiel, você vai voltar para todos os dias ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Em casa, no templo, lugares públicos e privados, a missão continuou apesar dos açoites. Meu irmão, talvez você tenha tomado muitos açoites. Muitos. E tenham doído bastante. Mas nenhum açoite te levou à morte. Cristo
antes de ser levado à cruz, levou muitos açoites. E foram tantos que em dado momento ele precisou ser ajudado por um mortal, por um mero mortal. Que Jesus, ele era plenamente homem também e plenamente Deus. Então o homem foi constrangido a ajudar Jesus a carregar a cruz. Mas Jesus, ele morreu numa cruz. Ele morreu para nos garantir a salvação. Então, seja lá quantos açoites você já tiver tomado na vida, erga a sua cabeça para você ser sustentado por aquele que suportou tudo, enfrentou a morte e ressuscitou para poder cumprir uma palavra que ele está cumprindo. Estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Irmão, ele está com você. E porque ele está com você, obstáculos serão superados. Temos autoridade no nome de Jesus. Os açoites terão um novo sentido. E não nos é permitido parar. Precisamos prosseguir. A conclusão: não espere uma vida fácil. Ah, mas eu queria que minha vida profissional fosse fácil. Ah, meu irmão, não vai ser. Ah, eu queria, sabe, que a minha faculdade fosse fácil. Meu irmão, não vai ser. Eu queria que tudo fosse fácil, meu irmão, não vai ser. Acorda, em nome de Jesus. Nós estamos numa batalha no mundo hostil. Viu aqui no texto? É de um lado espírito maligno tomando a vida de um e Jesus libertando. Do outro lado, o servo de Jesus sendo preso só porque é servo de Jesus e Jesus libertando. E a missão prossegue. Nós estamos no mundo hostil. É uma batalha dentro e uma batalha fora. Quando você não está lutando com os inimigos que vêm de fora para te atingir, para te atacar, para te destruir, palavras que vêm de fora para te machucar. Existem palavras que estão vindo de dentro, sabe quem está falando? Você. Você também. Aquela palavra que vem de dentro, sabe? Desiste. Recua. Para. Quem é você? Que valor você tem? Não dá para você. Então, ou a gente está com aquela batalha com o que vem de fora, ou a gente está com aquela batalha com o que está aqui dentro. Setas do maligno. Enfim. E aí, irmão, não tem inteligência artificial que vai tornar a vida um desenho perfeito. Não tem. Deixa eu usar aqui uma IA para poder remodelar a vida do Rogério aqui para ser tudo bonitinho. Não tem. E tem mais uma coisa. Não tem Ctrl Z para desfazer e me livrar das consequências das escolhas que eu já fiz lá atrás. Mas tem uma coisa. Tem um Deus soberano, Senhor de tudo, Senhor da história. E não é a gente que segura na mão dele, é ele que segura a nossa mão. E ele nos chama, ele nos leva, e ele nos conduz, e ele nos faz mais do que vencedores, por meio de Cristo nosso Senhor. Ele é, irmãos, que nos garante. E ele nos deu o Espírito dele, nos selou. Sabe para quê? Para que você possa sentir, eu sou dele. O mundo passa, tudo passa, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Aqueles que são do Senhor permanecem para sempre.
O que restará para o povo de Deus é uma vida gloriosa na presença dele. O nosso fim, meu irmão, é esse. A trajetória vai ser fácil? Não vai. Mas aquele que disse, no mundo tereis aflições, ele também disse, mas tem um bom ânimo. Eu venci. Só para fechar, você sabe o que quer dizer com que eu venci? Ele está querendo dizer o seguinte, eu venci por vocês. Então, irmãos, vamos seguir sem temer os açoites, sem ficar lembrando dos açoites que passaram, e certos de que nos alegraremos. E se algum obstáculo surgir, não vai faltar socorro divino para você, para nós. Oremos, Pai. Obrigado por tua palavra, que renova a nossa esperança. Obrigado pela tua palavra, que ilumina nossos pés, ilumina o caminho. Obrigado pela tua palavra, que vivifica o nosso coração. E nos ajuda, Deus, para que esta palavra cumpra o propósito dela no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados. Bendito seja Deus.